Pessoal, nós estamos dando sequência à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando para a edificação de nossa igreja e também como material exclusivo para as nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, etc. Quando a gente programa alguma coisa e dá para os jovens editarem, dá para os jovens transmitirem, gravarem, e deixa sob a responsabilidade deles o nome desse programa, a gente corre alguns riscos. E meu amigo William, que é nosso editor ali, ele colocou como título desse programa nosso, Papo Reto. E hoje nós teremos um papo reto muito jovem, porque nós temos com a gente o pastor Emerson, e o pastor Emerson tem algumas atribuições em nossa igreja, mas isso eu vou deixar para que ele mesmo explique para a gente quem é pastor Emerson e o que é que ele faz. Pastor Emerson, muito bem-vindo aos nossos estúdios na Igreja Central de Dias Dávila. E eu quero começar perguntando a você justamente isso. Quem é o pastor Emerson? Por favor. Milton, é uma alegria estar com vocês aqui. Parabéns pelo programa Papo Reto, né? Essa produção de conteúdo relevante para a juventude, esse ambiente de diálogo, de informação, é muito bom. Sei que muita gente boa já passou por aqui. Vocês estão igual as bodas de Caná, né? Você viu primeiro o bom vinho e agora que já estão fartos, trouxeram o pior vinho, né? Mas é muito bom estar com vocês. Ó, quanto a esta pergunta, né? Papo reto aí, sem curvas, para a gente ir direto ao ponto. Quem é o pastor Emerson? Bom, eu ainda não descobri não, viu? Eu ainda estou nesse processo de descoberta, essa é a verdade, né? Mas eu posso dizer alguma coisa, assim, algumas informações que podem ir me ajudando nesse processo de definição. Eu tenho 33 anos, né? Sou relativamente jovem, tenho pouco tempo de ministério, esse é meu 7º ano. Como diz um amigo, eu sou fiotão aí, estou começando, né? Tem muita gente que já tem alguns quilômetros à minha frente, a gente vai se espelhando neles. Sou casado há 13 anos, espero estar acertando a data, que senão depois vou ter um problema lá em casa. Problema, vai sim. Tenho um filho, que é o Big Luiz, tem 3 anos e alguns meses. O Isaac vai nascer daqui a alguns dias, é meu 2º filho aí, né? E Deus tem sido bondoso. Eu me formei no NASP, campus São Paulo, lá em Engenheiro Coelho. Depois recebi o chamado para o meu campo de origem, que é a Associação Bahia. Fiquei por um ano como capelão em Amaralina, depois pastorei aqui em Camaçari, pertinho da gente aqui, por 2 anos. Depois voltei para Salvador, pastorei Placafó por 2 anos. E desde 2018, ali quase no finalzinho, outubro de 2018, a gente teve o privilégio de liderar a juventude. Eu sou um cara assim, que tem alguns hobbies, eu gosto muito de ouvir música, sou eclético, assim, dentro, claro, do bojo da igreja, né? Não falo eclético, o povo pensa que eu fico ouvindo Chitãozinho Chororó, não é nada disso aí não, né? Nem funk, não ouço essas coisas aí não. Mas dentro do bojo da igreja eu gosto, né, do que a igreja oferece, gosto muito de ouvir música, gosto muito de comer, né? Acho que crente gosta de comer, né? Gosto de comer, gosto de passar tempo com a família, gosto muito de brincar com os meus filhos, gosto de ler também. Isso é um pouco, gosto de praia, né? Quero, se alguém casa na praia aí, deve me chamar, me chama que eu vou. Então esse sou eu. Personalidade em processo de descoberta, de formação. Sou um cara muito assim pilhado por dentro, estou sempre a 1000 por hora dentro. Quem olha pensa que não, né? Está tranquilo por fora, mas por dentro é um vulcão aí. Sou essa pessoa. Amo fazer o que faço. Amo pregar o evangelho, para mim é um grande privilégio, somado aí com uma grande responsabilidade, mas é um pouquinho de mim. Ok, aí. Maravilha. Bom, você lidera a juventude em nossa associação. E como nós vimos na entrevista passada com o pastor José Wilson, a nossa associação compreende Salvador e compreende toda a região metropolitana. Pastor, o senhor lidera a juventude dessa geografia, desse campo. O senhor tem alguma ideia, alguma estatística de mais ou menos quantos jovens nós temos no âmbito de nossa associação, isto é, compreendendo Salvador e região metropolitana? Olha, aproximadamente aí nós devemos ter em torno de uns 12 mil jovens. Sim. Falava assim 18 mil, recentemente houve um reajuste na faixa etária, hoje se considera apenas até 30 anos.
Então, acredito que temos aí aproximadamente 12 mil jovens em um campo que deve ter aí mais de 40 mil membros, né, registrados em secretaria. Temos uns 12 mil jovens. Perfeito. A próxima pergunta é a seguinte: como você se sente, você como um jovem, aos 33 anos, você tendo a responsabilidade de liderar um exército de aproximadamente 12 mil jovens em nosso campo? Como você se sente? Pequeno, viu? Muito pequeno. A princípio, eu encaro como uma grande oportunidade. O departamental, ele deixa de ser um clínico geral para se transformar em um cirurgião específico, né? Então, é um privilégio muito grande. Vocês não têm noção de como é poder se preocupar com um aspecto de um ministério, né? Então, a linguagem, a gente vai aperfeiçoando a linguagem, vai tomando mais noção e conhecimento das necessidades deste grupo específico, vai aprendendo a fazer leitura deste grupo. Então, é um grande privilégio poder se especializar. Mas eu me sinto pequeno porque, diante desse privilégio, somado a ele, tem uma grande responsabilidade de poder planejar, de poder criar. A gente não faz isso sozinho, a gente tem uma equipe que conta com os coordenadores de área, coordenadores distritais. A gente não faz isso desvinculado do planejamento geral da igreja, com a administração, com os outros departamentos, porque, afinal de contas, estamos caminhando todos na mesma direção. Mas ao mesmo tempo, que um grande privilégio, eu amo demais, né? A minha esposa diz que, quando eu estou falando de alguma coisa do Ministério Jovem, meus olhos ficam brilhando. Então, se você perguntasse para mim, você gosta de ser líder de jovens? Eu amo, sou apaixonado por isso, entendo que é um privilégio, entendo que é uma grande responsabilidade alguma, também, né? Mas a gente conta com o poder de Deus que está à nossa disposição e a gente vai avançando. Com certeza. Pastor, eu queria aprofundar um assunto aqui agora, e eu queria ouvir a sua opinião. Nós temos uma pesquisa, essa pesquisa foi financiada pelo Ministério da Saúde, e essa pesquisa mostra alguns problemas que são vivenciados pelos jovens. E quando eu falo jovens, eu não estou me referindo ao universo de nossa igreja. Eu estou falando jovens de maneira geral, e certamente não deixa de se aplicar também aos nossos jovens. Essa pesquisa mostra que esses jovens, em geral, eles vivem os seguintes problemas: autoconhecimento, autoestima, problemas com a carreira, problemas com o comportamento, com as crises, problemas com a depressão, problemas com o seu desenvolvimento pessoal, problemas com drogas. E a nossa pergunta é o seguinte: no âmbito desse exército que você comanda, como você tem percebido esses problemas? Como é que a gente se relaciona com esses problemas? Como é que você vê a juventude nesse universo de problemas? Milton, todos esses problemas aí, né, descritos em uma juventude de uma forma geral, são reais dentro deste exército que nós estamos falando. Todos eles são reais, em menor ou em maior grau. Pode ser que a minha fala acabe por criar algum susto, né, algum constrangimento, alguma estranheza. Como que, por exemplo, um jovem adventista do sétimo dia tem problemas com drogas, por exemplo? Mas é possível, e a gente sabe que tem, e a gente lida, às vezes, com situações em que isso está claro, evidente. Por exemplo, depressão, problemas de ordem emocional. Outro dia me mandou uma mensagem, uma coordenadora distrital, que faz parte desse grupo de planejamento. Ela disse: pastor, ore por mim, porque neste período de pandemia os meus dias têm sido horríveis. Esta foi a palavra que ela usou, né? E eu fiquei pensando, Milton, quando recebi essa mensagem, nela digitando isso, né? O que ela estava sentindo no coração. Então, esses problemas são reais dentro da nossa juventude. E eu penso, Milton, que o primeiro passo para a gente poder ajudar tem que ver com esse reconhecimento sincero de que isso é possível e de que existe. Enquanto a gente ficar tapando o sol com a peneira, mascarando uma realidade que existe no nosso meio, a gente nunca vai poder oferecer algo que de fato possa ajudar nesse processo, né? Mas eu diria que todos esses problemas aqui, cada um deles, por si só, já é complexo demais e exigiria, né, um discurso, um oratório, um diálogo, né, muito maior. Eu diria que tem uma base, né? Tem uma base. Por exemplo, a gente entende que família, do ponto de vista
bíblico, a família ela é a moldura que vai formar o indivíduo. Essa é a grande questão. E a maioria dos jovens, ou eles vêm de uma família disfuncional, né? Não existe família perfeita, mas a maioria desses jovens que estão enfrentando esses problemas, eles são apenas os pacientes sintomáticos, na verdade. Eles fazem parte de um sistema que está doente e que eles, quando manifestam a depressão, recorrem à droga ou têm problema de autoconhecimento, problema de autoestima, eles só estão apenas manifestando o sintoma de uma doença que Deus gostaria que não fosse assim. Então, hoje a gente vive uma crise, sempre vivemos. E essa crise, velada às vezes no ambiente da igreja, acaba por criar jovens com esses problemas aí, né? Eu entendo que família, ela é essa moldura, biblicamente, que vai criar, que vai formatar, que vai formar o indivíduo, né? Como um todo. E espiritualmente, inclusive, a gente lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, né? As palavras que hoje estou te dizendo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, então você deve falar aos seus filhos, inculcar no coração quando eles levantam, deitam, andando no caminho e tal. E a ideia de inculcar ali é de pegar uma ferramenta e fazer um buraco no coração, uma marca que não pode depois sumir, que não some, que pode até ter, mas não vai sumir. Então eu penso que qual é o problema do jovem hoje, que tem um problema de identidade? É que às vezes ele vem de uma família onde ele nunca foi educado a isso, onde a família não tem identidade, e quando ele vem para a igreja, ele encontra uma igreja que tenta ajudá-lo a construir uma identidade, que tenta ajudá-lo a enxergar uma perspectiva. Agora, é claro que nossa grande esperança é que o Espírito Santo, que o Evangelho, ele é capaz de corrigir todos os nossos defeitos, Ellen White diz, de caráter inclusive, quer tenhamos herdado da família ou adquirido. Alguns dos jovens adquiriram isso. Sim. Não tinha que ver com a questão familiar, exerceram o livre-arbítrio e adquiriram esses problemas que estão enfrentando. Mas a gente tem esses problemas, são reais dentro do nosso exército. Penso que reconhecê-los é um primeiro passo para a gente poder ajudar. E segundo, a família hoje é um problemaço. Uma família disfuncional é um problema. A gente tem aqui, por exemplo, essa propaganda da Natura, né? Todo mundo acompanhou. Não tem quem esteja vivendo em 2020 e acompanhou os noticiários que não viu a grande polêmica da Natura usar um casal homoafetivo, duas mulheres, para fazer uma propaganda de marketing em relação ao Dia dos Pais. Então, nós, Milton, não estamos isentos a essa influência. Sim, sim. Nossa família, nossa juventude vê isso, é influenciado por isso. Na faculdade, eles têm uma ideologia, no bairro, enfim, e às vezes na igreja eles já se esquivam de serem formatados de uma outra forma. Então, esse ambiente nuclear, um ambiente de formação, porque você pega um indivíduo depois com 30, 40, 50 anos, e isso foi formado em algum momento. E eu creio que a família, por isso que muita atenção tem que ser dada ao aspecto da educação dos filhos, né? Muita atenção tem que ser dada ao aspecto do relacionamento conjugal, do namoro, né? Da escolha, do autoconhecimento antes de tudo isso. Então, esses problemas enfrentados pela nossa juventude têm como base esse chão aí de fábrica que não foi bem feito e que depois vai acabar, ele vai se manifestar, né? Eu gosto da psicologia sistêmica, porque ela diz o seguinte, ela diz que, por exemplo, um menino, vamos usar um exemplo claro aqui para a gente entender, né? Um jovem que está fumando maconha, por exemplo. Às vezes ele é o peixe que saiu do cardume, mas o cardume está doente. Aí você vai para casa e você encontra lá um ambiente de intolerância, de violência, de falta de diálogo, de falta de comunicação. E às vezes a família oferece o que tem, e o que tem é isso. Então a gente precisa fazer o que a gente aprendeu, o que tem aprendido nos sermões, que é pregar o Evangelho, para que Cristo entre, mude a base de tudo isso, mude a cosmovisão, mude a essência de cada pessoa, para que a gente possa ter esses problemas de fato resolvidos. Então, quanto mais a gente focar em mudar só o comportamento, eu acho que mais a gente pode criar jovens com problemas, né, de autoconhecimento, de autoestima, por exemplo. Problema de autoestima. O problema de autoestima tem necessariamente que ver com a imagem que você tem de você. E essa imagem, às vezes, é formada pelo outro, pela compreensão que o outro tem de você. E, às vezes, é formada em casa. Um pai, por exemplo, eu tenho de perto, não é a minha realidade, graças a Deus, mas eu tenho, por exemplo, um amigo de perto que o pai, você é um burro, você não é capaz de nada, você não consegue fazer nada.
Você tem ideia o que é para uma criança que precisa de afirmação, né? Precisa de condução, crescer ouvindo isso? E que o pai chegava em casa, tirava o cinto, história real, colocava em cima assim, ó, do sofá, e terrorismo. E que às vezes dizia assim, você está com o pé em cima do sofá? Vem aqui que eu vou te dar uma surra por conta disso. Então, imagine o ambiente. Como é que um jovem desse, ele é um jovem hoje com sérios problemas de autoestima por conta disso. Imagine como é que um jovem desse vai olhar para si e vai ter uma imagem, um valor correto de quem ele é, que deveria ser a luz do valor que Deus dá. Porque o pai que ele tinha como referência de Deus, que é o papel do pai, tratava ele assim. Então, a gente tem problemas sérios, né, que começam lá, mas que, repito, o Evangelho e a graça e o Espírito Santo é capaz de mudar tudo isso aí e nos dar uma perspectiva totalmente de vida. E tem dado a muitos desses que estão nos ouvindo aí no Papo Reto, essa galera que passou por isso, mas que superou, que quebrou o ciclo, que o Evangelho chegou, transformou, deu uma outra perspectiva de vida, que o Senhor estendeu, né, uma folha em branco para que pudesse viver uma nova vida, inclusive para aqueles que já vinham com esse ciclo, um pai que fazia isso e agora não faz mais. Enfim, são problemas sérios, que tem que ver com todos esses aspectos aí complexos, mas que eu repito, é real, mas que Cristo pode tudo, né? Que o leproso que se aproximou lá perguntou, eu sei que o senhor pode, eu tenho dúvida se o senhor quer. E aí Jesus disse para ele, então eu vou tirar sua dúvida, porque eu posso e eu quero. Então, meu amigo, saia daqui diferente de como você chegou. Você só vai viver para baixo, cabisbaixo, com a lepra espiritual aí, que é o pecado, se você quiser. Porque eu estou dizendo, eu posso e eu quero. Então, Jesus está dizendo hoje, né, eu posso resolver tudo isso e eu quero. Vai depender de você receber o toque aí e viver uma vida diferente. Né? Ok. Você considera que hoje, no tempo presente, a igreja fornece instrumento, ferramental, para que esse jovem se reencontre, para que ele busque um caminho, para que ele corrija essa vivência que ele tem? Você considera que a igreja possui esse ferramental para oferecer à nossa juventude? Eu não sou adepto. Bom, tem aí primeiro, a gente não consegue entender quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? Porque tem uns que dizem assim, ó, a igreja não abre um diálogo para que o jovem se exponha de fato quem ele é e possa ser conduzido. Aí a igreja diz, a gente não faz isso porque o jovem demonstra uma falta de comprometimento sem precedentes com a pregação do evangelho e com os princípios. Então fica assim, ó, alguns acham e ficam empurrando um para o outro. Eu não sou adepto disso aí. Eu acho o seguinte, eu penso, liderando a juventude, que a igreja oferece sim. A igreja é perfeita, como instituição, no que diz respeito a ter todas as respostas para as perguntas e inquietações da humanidade, todas as boas estratégias, todos os caminhos possíveis? Não, obviamente que não, embora Deus a conduza, ela é a menina dos seus olhos, ela é infalível do ponto de vista da sua origem. Deus diz, a igreja é minha e as portas do inferno não vão prevalecer. Então a igreja não é perfeita nesse sentido, porque passa por instrumentos humanos imperfeitos, como eu, como o Senhor, como a liderança, como a galera que faz o negócio acontecer, como a galera dos bastidores que pode errar e apertar um botão ali. Então, isso é inevitável nessa junção. Não pela parte de Deus, da sua intenção, mas pela minha parte, que sou um ser humano pecador. Mas quando eu olho para a igreja adventista do sétimo dia e penso, será que a minha igreja oferece instrumentos para que o jovem se encontre, tenha apoio, seja ajudado, avance? Claro! Falar que não é uma grande besteira, Milton, é uma grande besteira. Eu vou pensar aqui, por exemplo, no departamento infantil, por exemplo. Poxa vida, meu filho, hoje, essa semana, eu deitado com ele na cama, estudando a lição da escola sabatina, disse, filho, vamos falar o verso para decorar aqui, né? E a lição está falando de Elias, né? E eu disse para ele lá, o verso é o seguinte, eu decorei o verso dos guris lá. Deus, deixa eu lembro, que era curtinho, mas Deus... Nosso Deus dará o que vocês precisam, é o verso lá de Efésios, tal, na linguagem deles. E eu falei várias vezes ao longo da semana, e quando foi quinta-feira, eu falei, agora é sua vez de falar. E ele falou um verso da Bíblia, um menino de 3 anos de idade. Então, da lição da escola sabatina. Então, eu vou dizer que a igreja não tem instrumentos para me educar o meu filho no caminho? Tem sim. Aí, quando trago aqui para a igreja, tem um departamento infantil, né? Com todas as limitações que nós temos de estrutura, de dinheiro, de material humano, mas acontece. Aí está no período de pandemia aí,
mas tem uma tiazinha lá, uma irmã da igreja, tiazinha, não, uma irmã da igreja, né? Que faz a historinha e meu filho, sábado de manhã em casa, ele não vai à igreja, mas tem lá a irmã que, com a sala de Zoom. Tem, cara, claro que tem. Tem o nosso amiguinho, estou falando lá do chão, né? Tem o nosso amiguinho e tem belas histórias da Bíblia, que é a Bíblia Ilustrada. E tem muita coisa, e tem aventureiros. Aventureiros é lindo demais, ou não é lindo? Parece que eu estou falando com gente aqui, viu, papo reto, mas é porque tem gente aqui mesmo, né? Então, assim, aí vai para o desbravador, e depois tem o Ministério Jovem, é perfeito? Não, não é. E tem música, e tem instrumento. Vou dizer que não tem, e tem uma galera com quem eu posso me achegar, tal. Tem uns estranhos assim e tal, mas a gente pode. Vou dizer que não tem? Tem sim, tem gente mais madura, Milton, que está disposto, sabe, a dar a costa para levar uma chicotada por nós, a orientar, a dizer, erra, a gente também erra. Então, vou dizer que não tem? Tem sim. Tem uma igreja que está preocupada? Tá. Tem uma igreja que tem escola? Tem faculdade? Tem. Então, vou dizer que a igreja não tem ferramentas, instrumentalidade para dizer para o jovem, não há razão para você se cortar, velho. Não há razão para você, papo reto aqui, não há razão para você achar que tudo se resume à pornografia. Não há razão para você achar que o seu valor tem que ver só com aquilo lá que o seu pai diz. Não há razão, porque tem um pai maior, está aqui, ó, a gente está te ajudando. Então, tem sim, tem. É perfeito? Não é perfeito. Mas eles também não são perfeitos. A juventude também não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas dizer que a igreja é negligente, não está nem aí para a juventude, de que não abre o diálogo. Olha aqui, ó, o papo reto, conteúdo relevante no YouTube. Rapaz, deixa eu ver lá no YouTube, no Facebook. A igreja não está preocupada. Olha o nome, papo reto. É pensando em quem? É pensando no tiozinho lá, no irmão, né? É pensando no irmão, né? É pensando no irmão lá que já está com 90 anos, porque não tem ninguém, já vou usar logo lá, né? Com 100 anos, e não vai entender o que é um papo reto. Não, é pensando no jovem. Então, vai dizer que não tem? Então, para cima de mim, essa conversa não cola, sabe? Diz assim, não, eu sou assim porque a igreja não cuida para mim. É mentira, você é assim porque você não quer mudar, você é assim porque você está escolhendo ser assim, você é assim porque você está achando que o mundo está te oferecendo algo melhor do que Deus está te oferecendo, mas você dizer que é assim, porque a sua igreja não faz um programa papo reto, não tem JA, não tem música, não, mentira, desculpe, mas assim, é aquele que não quer sair da situação cômoda, ou está com uma visão tão distorcida de mundo que acha que o mundo tem para oferecer de fato é o melhor, vai por esse caminho igual o filho pródigo, quando estiver lá e o resultado é nada, porque ninguém dava nada para ele comer. Ele queria comer a lavagem, mas ninguém dava era nada para ele. Então, quando ele chega lá no final, sem Jesus, e vê que tudo se resume a nada sem Jesus, aí ele lembra, rapaz, a minha igreja, a minha casa, a casa do meu pai, a minha relação com meu pai, ali era uma relação de amor, ali era uma relação de verdade. Tinha erros? Tinha equívocos? Tinha, mas aonde que não tem? Aquele que não erra, aquele que não comete equívoco, aquele que é perfeito, que atire a primeira pedra, né? E nesse mundo não é assim, a gente sabe. Então, Milton, quando eu olho para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse movimento dirigido por Deus, e não podia ser diferente, eu penso, o jovem só se afunda nesses problemas aí que são tão reais se ele quiser, porque tem um braço. E se o jovem que não está nos assistindo no Papo Reto estava até hoje achando assim, não tem, eu estou dizendo para você, tem sim. Pega o meu número aí, me ligue. Eu vou conversar com você, me mande um WhatsApp, me siga lá no Instagram, deixa uma mensagem no direct lá, convide aqui, chame um líder jovem da igreja, procure um Milton, procure um ancião, procure alguém, e você vai ver que tem um braço estendido. Tem sim. Então essa conversa de que não tem, de que a igreja não abre diálogo, eu não sou adepto dessa, porque eu estou na igreja desde os 12 anos, hoje tenho 33, tenho mais de 20 anos na igreja, e assim, eu vi alguns equívocos que a igreja cometeu. Por exemplo, eu podia sentar aqui no púlpito, que se sentasse aqui, levava logo um tapão do diácono, né? Rapaz, aqui é um lugar santíssimo, você não pode sentar aí e tal. Um jovem com a calça dessa, que esse camarada está aqui, nem entrava na igreja, esse menino nem está apostatado, rapaz. Então, tinha um afã, uma obsessão muito mais pela forma do que pela essência. Mas mesmo nisso, eu nunca vi uma igreja que estava dizendo assim, somos negligentes com os jovens. Estava dizendo assim, nós estamos acreditando hoje que não é essa a causa que tu tem que vir, não. Até pecava pelo excesso. Peca pelo excesso, mas nunca pecou pela negligência. Pela omissão. De dizer assim, eu estou nem aí para a juventude da igreja, não. Mentira, isso nunca aconteceu. Uma igreja que se levantou e disse assim, eu não estou nem aí para os jovens, e que o jovem, não. Levantou dizendo assim, ó, eu estou preocupado contigo, rapaz, então essa camisa aí não é a camisa de crente, porque eu estou preocupado com você. Até isso sim, poderia até ter errado nisso, mas dizer que, rapaz, venha de qualquer jeito, porque a indiferença nunca teve, nunca teve.
pode ter o excesso de zelo, mas a indiferença de uma igreja para cuidar de uma juventude, desculpe, na minha trajetória eu nunca vi isso, liderando jovens, nunca vi isso, administrando a igreja agora, não vejo isso, no distrito nunca vi isso, então eu tenho dificuldade de ser convencido pelos jovens de que temos uma igreja que não está disposta a ouvi-lo e que não faz nada para ajudá-lo a sair de onde ele está. Tenho dificuldade. Pergunta final, então, ou colocação final, não seria bem talvez uma pergunta, mas é uma pergunta comum, que nós fizemos outra entrevista já, e que vamos repetir agora. Nesse momento não é pós-pandemia ainda, estamos dentro da pandemia, mas nesse momento de pandemia, nós temos visto algumas coisas acontecendo na igreja. É claro que, de um lado, tem alguns que estão tranquilões, relaxadões, acomodadões. Mas, por outro lado, eu tenho valorizado na igreja e tenho louvado a Deus nessa igreja, porque eu tenho visto jovens, esses meninos que você está vendo aqui, na nossa produção aqui, essa garotada aí, Vinícius, faço questão de citar por nome, Vinícius, William, Laércio, Kélio, Ele mesmo, ele sabe que é ele. Pronto, Edmilson, Rubens, o pessoal da banda, que eu não me lembro o nome de todos, essas meninas do louvor, Carol, Rebeca, Kesiane, esse pessoal, eu tenho visto esse pessoal se levantando, assim, de uma forma brilhante, fantástica, e fazendo as coisas acontecerem. Desde o início da pandemia, que nós temos transmitido lives na igreja, é criação deles. Eles que correram atrás, foram atrás de programa, e fizeram um cenário, e a gente filma em 3 cenários diferentes, e eles fazem a coisa acontecer. Alguns desses meninos viviam sentados no banco da igreja, aparentemente sem nenhum compromisso com a igreja. E esse mundo pandêmico me deu essa felicidade de ver essa garotada levantar, tomar as rédeas e fazer as coisas acontecerem. Porque se fosse por mim, não teria live. Não que eu não incentivasse, mas porque eu não sei fazer. Agora, a pergunta final, então, é essa. Como você vê esse momento? Isso veio para ficar? É uma pergunta comum que eu já fiz anteriormente. E como equilibrar isso agora, pastor? É o questionamento final. O equilibrar que eu falo é equilibrar o virtual com o presencial. 2020 vai ser lembrado, né? Vai ser lembrado. A gente nunca viveu uma situação como essa que nós vivemos. Quer seja uma questão política, porque muitos falam da politização, né, do coronavírus, do Covid, enfim, do vírus, letalidade, não letalidade, enfim. Não compete a nós entrar nesse campo aí. O nosso compromisso é com o reino, né, em tempo e fora de tempo. Mas certamente 2020 vai ser lembrado. Porque tem sido para cada um de nós, cada indivíduo, para a igreja como um todo e para cada indivíduo, uma grande oportunidade para testar as nossas convicções que talvez em outro ambiente não seria testada. Testar nossa disposição, nossa fé. Por exemplo, eu cito a reportagem que a igreja publicou recentemente dizendo que o número de dizimistas caiu apenas 1% nesse primeiro semestre, mesmo diante da pandemia. Então, o que esse dado está me dizendo? Esse dado está me dizendo que há cristãos que são fiéis, que têm fé, que confiam em Deus, independente da circunstância. Mas eu só saberia disso se eu passasse por uma circunstância como essa. Então, esse período de 2020 está testando a fé de todo mundo aí, de muita gente. Está testando assim, até onde vai o meu comprometimento com a minha devoção pessoal. Porque agora eu não preciso ir lá dizer que estudei 7, porque o irmão ia me olhar torto ali e tal, né? Não preciso mais disso. Mas será que eu tenho compreensão de que eu preciso disso de manhã? Então, 2020 vai ficar na história, não há dúvidas, né? É esse período aí que está ensaiando, está testando. O cenário do mundo, o que está acontecendo é apenas uma arranjada das pecinhas desse grande quebra-cabeça. O coronavírus, a pandemia, a falência da Organização Mundial da Saúde como um órgão para poder conduzir as coisas, né? A proeminência dos governantes aí federal,
prefeitura, estadual, no processo de determinar, de ver o seu poder, tudo isso são peças de um quebra-cabeça que profeticamente nós cremos que está se montando, e o desfecho é aquele lá, polarização, decreto dominical, volta de Jesus. Não há, ou você é cristão adventista e crê nisso, ou tu não é adventista, né? Então esse 2020 é decisivo para ir ensaiando e moldando. Eu diria assim, é aquele vento que antecede a tempestade. Balança algumas folhas, ali vê se a folhinha está segura mesmo, né? Então é fundamental. Se tratando desse despertar, a gente louva a Deus. Gostaria que essa fosse a via de regra, mas não é. Porque, como o Senhor mesmo disse, tem alguns que estão em apostasia doméstica, tem jovens que não estão indo à igreja, tem outros que estão vendo crise no casamento. Ontem mesmo eu fui em Abaeté e o coordenador distrital, pastor fulano de tal, não é mais diretora de jovem de tal igreja. Eu falei, como assim não é? A gente estava no Caleb, ombro a ombro aqui, há poucos meses atrás, arrebentando lá, e Senhor, como não? Está com problema, está com uma crise, está com isso aqui. Então, é um período muito delicado. Gostaríamos que fosse via de regra. E louvamos a Deus porque essa realidade está acontecendo aqui. Se a gente der uma alavanca a essa juventude, eles movem o mundo. Precisam de ser tutoriados, conduzidos, claro que precisam, né? Nós precisamos dessa parceria mútua. Ficamos felizes por isso. Se tratando do virtual e do presencial, veio para ficar. Nunca mais a igreja vai ser a mesma depois da pandemia. Vamos excluir o presencial? Nunca vai se excluir o presencial. Porque é inerente a mim viver socialmente, né? A gente não está em isolamento social, a gente está em distanciamento, né, um do outro. Mas você não deixou de se sociabilizar, ou na sua casa, ou pela internet, você não deixou, isso não foi verdade. Porque Deus nos fez ser inerentes. Então a igreja, o culto presencial vai existir, vai continuar existindo até a volta de Jesus. Vai passar a pandemia, as pessoas vão voltar. Aqueles que tinham que voltar, os que foram fiéis, aqueles que representam aqueles todos lá que são fiéis, eles vão voltar. E a igreja vai continuar. Agora, isso aqui é igual um mapa mental, né? Quando a sua cabeça cria. Você nunca comeu pera. Quando você come pera, ela cria um caminho neurológico, né? Há uma conexão que é formada, dizendo, pera tem esse sabor, pera é gostoso, ou pera é ruim, não quero comer pera. Então, toda vez que você vai comer pera, ou sente o cheiro de pera, a tua cabeça já tem aquele caminho. É assim. Então, esse foi um caminho que foi cunhado, que foi trilhado, né? que teve os pioneiros aí que construíram as lives aqui para a igreja. Então, isso não vai deixar de existir. Treinamentos serão feitos assim, alguns cultos serão feitos assim. Quem sabe, cultos não tão essenciais vão ir para esse formato. Treinamentos de departamentos vão ir para esse formato. É menos custoso, é eficiente. A gente está num processo de educação, né? Porque a gente não sabe usar, a gente vê cada coisa acontecendo na sala de Zoom, né? Eu mesmo, outro dia, estava só de camisa e sem shorts e pensei, rapaz, será que eu fechei o vídeo do Zoom? E fiquei em dúvida, porque eu saí da reunião, né, para ir beber água, e quando eu voltei, rapaz, será que eu fechei o vídeo do Zoom? E voltei me arrastando igual um soldado, assim, para a câmera não me pegar, e de lado do computador, assim, olhei, graças a Deus, o vídeo estava fechado, eu fechei o vídeo. Então, a gente está sendo educado, essa é a verdade, né, a realidade, a lidar com isso, e isso tem se mostrado ser eficaz, ser eficiente, ser produtivo. Então, eu penso que haverá uma simbiose, como a igreja sempre fez. Cinema. Nós não éramos muito adeptos desse negócio de cinematografia. Houve uma simbiose. A gente não fala para você assistir cinema, mas a igreja usa a cinematografia aí na semana de oração, na Semana Santa, por exemplo. Houve. Então, o que vai acontecer com o virtual e com o presencial? Vai haver uma simbiose. Como essa igreja é conduzida por Deus, vai ficar aquilo que de bom e de útil será usado para a pregação do evangelho e para o fortalecimento da nossa fé. Vai ficar tudo? Acho que Deus, que é o condutor aqui desse grande navio, ele vai manter o que de fato precisa ser mantido para que a gente avance. Sem dúvida. É uma boa notícia, realmente. Bom, pastor, nós encerramos o nosso papo reto, agradecendo muito sua presença aqui conosco. Espero que volte mais vezes. Estamos juntos, à disposição. A igreja te ama e gosta sempre quando você vem aqui. É uma alegria. Então, que Deus te abençoe ricamente. Amém. E abençoe seu ministério. Maria.